Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezário Gesara para mais atualizações do dia 15/11 de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê seu like e compartilhe. Contribua com o nosso canal através do nosso QR Code ou Pix na descrição do vídeo. E também conheça o nosso projeto humanitário Alimente uma Família por Dia. Tem um card que aparece aqui para você e o link na descrição do vídeo. Agora vamos à notícia. Mais de 50 países pobres em risco de falência, diz chefe de desenvolvimento global da ONU. A inadimplência dos países em desenvolvimento seria catastrófico e atrasaria a ação climática, alerta o chefe de desenvolvimento da ONU, Achin Steiner. Mais de 50 países em desenvolvimento mais pobre correm o risco de deixar de pagar suas dívidas e falir efetivamente, a menos que o mundo rico ofereça assistência urgente, alertou o chefe de programa de desenvolvimento. A inflação, a crise de energia e o aumento das taxas de juros estão criando condições em que um número crescente de países corre o risco de inadimplência, com impactos potencialmente desastrosos sobre seus povos. Segundo Eichstein, chefe de desenvolvimento global da ONU, existe atualmente 54 países em nossa lista, dos que provavelmente entrarão em defeito também. E se tivermos mais choques, as taxas de juros sobem ainda mais, os empréstimos ficam mais caros, os preços da energia, os preços dos alimentos, torna-se quase inevitável que veremos um número dessas economias incapazes de pagar, disse ele. E isso cria um cenário catastrófico, com todas as implicações sociais, econômicas e políticas que isso traz. Falando na cúpula climática da ONU, COP27, Stein disse que qualquer inadimplência criaria mais problemas para resolver a crise climática. Certamente não ajudará na ação climática, disse ele. Sem medidas para ajudá-los com a dívida, alertou os países pobres não conseguiriam lidar com a crise climática. A questão da dívida agora se tornou um problema tão grande para tantas economias em desenvolvimento que lidar com a crise da dívida se torna uma pré-condição para realmente acelerar a ação climática, disse ele. Precisamos injetar liquidez direcionada nos países para poder investir em transições energéticas e adaptação aos impactos de clima extremo. A crise climática está agravando ainda mais o problema, alertou ele, já que os países estão enfrentando efeitos crescentes do clima extremo. Os países pobres não estão recebendo o financiamento prometido do mundo rico, mas enfrentam um perigo crescente de tempestades, inundações, secas e ondas de calor. Stein alertou que alguns países em desenvolvimento correm o risco de desistir das negociações climáticas da ONU se os governos dos países desenvolvidos não cumprirem uma promessa de longa data às nações pobres de 100 bilhões de dólares ou 86 bilhões de euros por ano em assistência, para ajudá-los a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se aos impactos das condições meteorológicas extremas. Se a COP27 não entregar um caminho convergente para os 100 bilhões de dólares, acho que muitos países em desenvolvimento deixarão
Sharm el-Sheikh, pelo menos pensando em seus compromissos com o processo climático global, disse ele. E digo isso muito deliberadamente, porque não significa que eles vão parar de fazer as coisas em casa, o que já estão fazendo. Os países podem desacelerar seus esforços, alertou. Parte de acelerar nossa capacidade de lidar com as mudanças climáticas tem como premissa que todos os países façam algo. Portanto, o maior risco é desacelerarmos as coisas novamente. Alguns diriam ainda mais. Mas os países em desenvolvimento já estão tomando suas próprias ações para enfrentar a crise climática, acrescentou. O mundo em desenvolvimento já investe múltiplos dos 100 bilhões de dólares para ajudar a acelerar a transição energética, do jeito que parece para um contribuinte em Londres, Berlim ou Paris, porque estamos sendo solicitados a pagar por tudo o que acontece fora do nosso país no mundo em desenvolvimento. E isso simplesmente não é verdade. China, Índia, países como Quênia, África do Sul, Gana, Marrocos, o Egito, todos eles estão investindo em seus próprios recursos na transição para energias limpas. Não importa os recursos extraordinários que eles precisam mobilizar quando ocorre um evento climático extremo relacionado ao clima. Uma das questões mais controversas nas negociações da COP27 são as perdas e danos, referindo-se aos impactos mais devastadores do clima extremo, contra os quais os países não podem se proteger. Stalin disse que a questão era muitas vezes mal compreendida. Está se baseando em algo que, em muitos de nossos países, é uma prática estabelecida. Quando ocorrem inundações extraordinárias e o contribuinte, essencialmente, intervém, com o governo pagando aos proprietários das casas os danos que não foram recuperados pelas companhias de seguros, disse ele. Temos uma prática estabelecida de que a Bolsa Comum entra onde um evento catastrófico acontece, mas quando uma ilha caribenha tem um terço de seu PIB destruído em 12 horas por um furacão, não há a quem recorrer. É por isso que o fundo de perdas e danos era necessário, disse ele. E aí que a injustiça da mudança climática se torna tão flagrante na visão de muitos países em desenvolvimento, não tendo sido nem remotamente um fator causal principal na crise climática. Eles agora estão pagando um preço extraordinário pelos danos que sofrem. Ele previu que não haverá um acordo final na COP27 sobre como um mecanismo de financiamento para perdas e danos poderia funcionar, mas disse que os países reunidos no Egito, onde as negociações estão quase na metade do caminho, devem conseguir fazer progressos substanciais. Na quinta-feira, o tema das discussões na palestras foi ciência, juventude e geração futuras. Centenas de jovens ativistas compareceram para demonstrar seu apoio à ação climática, mas os protestos foram silenciados, pois o governo egípcio manteve um controle rígido sobre as manifestações fora das negociações. Alguns grupos da sociedade civil relataram preocupações sobre intimidação e monitoramento. No entanto, nenhuma dessas restrições foi imposta ao lobby dentro dos salões. Uma coalizão de ONGs revelou na quinta-feira que mais de 600 lobistas de combustíveis fósseis estavam entre os participantes, um número muito maior do que em anos anteriores. Também
nas negociações, novas análises mostraram que os países que buscavam fornecedores alternativos de gás para a Rússia após sua guerra na Ucrânia haviam exagerado. Governos europeus e outros estão agora planejando novas infraestruturas de gás e contratos de fornecimento que excederiam em muito a quantidade de gás que os países importavam anteriormente da Rússia. De acordo com os dados do Climate Action Tracker, se todos esses contratos fossem cumpridos e a infraestrutura fosse construída, as temperaturas ultrapassariam o limite crucial de 15 graus Celsius, segundo a análise. Em raras boas notícias, no entanto, a empresa petrolífera da Noruega adiou o desenvolvimento da exploração do campo petrolífero mais setentrional do mundo. O campo de Michigan seria um projeto de 10 bilhões de dólares, mas está parado há 4 anos. A empresa culpou um aumento de custos devido ao aumento da inflação global e incerteza sobre as condições de enquadramento do projeto. Os ativistas reivindicaram o movimento como uma vitória. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, chegou a Sharm el-Sheikh para alardear o desempenho dos democratas nas eleições de meio mandato e alertou que alguns republicanos ainda consideram a crise climática uma farsa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve participar da conferência, isso na sexta-feira, e fez uma grande intervenção sobre esse tema. E essas foram mais informações do Jazara News. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal e também ajudar em nosso projeto. Até breve.